Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Márcio do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 102, que está no livro de Juízes, capítulo 16 a 18, e Provérbios, capítulo 19, versículos de 1 a 14. Vamos dar início à nossa leitura. Juízes, capítulo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada à porta da cidade e o esperaram toda a noite. Assim ficaram quietos a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, matá-lo-emos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite. Então, levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade e com ambos os umbrais, arrancou-se-a juntamente com a tranca e, pondo-se sobre os ombros, levou-os até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disso, se afeiçoou a uma mulher do vale do Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim afligirmos e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 cordas de nervos ainda não sacados, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram Dalila 7 cordas de nervos, ainda são secados, com as quais ela o amarrou. Ora, tinha ela em casa uns espias sentados na câmara interior. Então ela disse aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar ao fogo. Assim não se soube em que consiste a sua força. Disse, pois, Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele: se me amarrasse fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhes aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior. Porém, ele as quebrou de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os viços da teia. Assim ela as fixou com o torno de tear, e disse aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o torno tear juntamente com os viços da teia. Disse-lhe ela: como podes dizer, eu te amo, nós não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo-lhe o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-o, e a sua força se lhe foi. E disse-lhe ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Despertando-se ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes, e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, e tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere.
Todavia, o cabelo da sua cabeça longo, que foi rapado, começou a crescer de novo. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se regozijar, pois diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, o povo, vendo, o louvava ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se do seu coração, disseram: mandai vir Sansão, para que brinde diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-nos estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão: deixa-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortaleça-me agora só desta vez. Ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se-lhe, pois, Sansão com as suas colunas do meio em que se sustinha a casa, arribando-se numa com a mão direita e na outra à esquerda, e bradando: morra eu com os filisteus. Inclinou-se toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes de todos os povos que nela havia. Assim foram mais do que matou ao morrer, do que os que matara em vida. Então desceram os seus irmãos de toda a casa de seu pai, e tomando-o, levaram-o, sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Disse este a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa avançaste maldição acerca das quais também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então disse a sua mãe: bendito o Senhor seja meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém ela disse: na minha mão dedico solenemente este dinheiro ao Senhor, a favor de meu filho, para fazer uma imagem esculpida e uma de fundição, de sorte que agora só tornarei a dar. Quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez dela uma imagem esculpida de uma de fundição, a qual ficaram em casa de Mica. Ora, tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode em terafins, e consagrou os seus filhos, que lhe serviu de sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e peregrinava ali. Este homem partiu à cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Seguindo ele o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, a casa de Mica, o qual lhe perguntou: de onde vens? E ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo e sei-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou. Consentiu, pois, o levita em ficar com aquele homem, e lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o mancebo lhe serviu de sacerdote, e ficou em sua casa. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e tribos dos danitas buscavam para si herança em que habitar, porque até então não havia caído a sua herança entre as tribos de Israel. E de Zorá e Estaol, os filhos de Dan enviaram 5 homens de sua tribo, escolhidos dentre todo o povo, homens valorosos, para espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: ide e reconhecei a terra. E chegaram eles à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Pois estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do mancebo levita, e dirigiram-se para lá. Me perguntaram: quem te trouxe para cá? Que está fazendo aqui? O que é isso que tens aqui? E ele lhe respondeu: assim e assim me tem feito Mica. Ele me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos
se será próspero a caminho do que seguimos. Ao que lhes disse o sacerdote: ide em paz perante o Senhor, estar a caminho que seguis. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegando a Laís, viram o povo que havia nela, como vivia em segurança, conforme o costume dos sidônios, quieto e desprecavido. Não havia naquela terra falta de coisa alguma. Era um povo rico, estando longe dos sidônios, não tinham relações com ninguém. Então voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, as quais lhe perguntaram: que dizeis vós? Eles responderam: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa, e vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em entrardes para tomar posse desta terra. Quando lá chegardes, achareis um povo desprecavido, e a terra é muito espaçosa, pois Deus vos entregou na mão um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então 600 homens da tribo dos danitas partiram de Zorá e Estaol, munidos de armas de guerra, e tendo subido, acamparam-se em Quirote Jearim, em Judá, pelo que esse lugar ficou sendo chamado Mané Dan, até o dia de hoje. Eis que está o ocidente do Quiriate Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que tinham ido espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem esculpida e uma de fundição? Considerai, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do mancebo, o levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens dos danitas, munidos de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Mas subindo os 5 homens que haviam espiado a terra, entraram ali e tomaram a imagem esculpida e o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé e à entrada da porta, com os 600 homens armados. Quando eles entraram na casa de Mica e tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, perguntaram-lhes os sacerdotes: que estáis fazendo? E eles responderam: cala-te, põe a mão sobre a boca e vem conosco, e ser-nos por aqui e sacerdote. Que te é melhor, ser sacerdote da casa do homem ou de uma tribo de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, ao qual tomou o éfode, os serafins e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. E virando-se partiram, tendo posto diante de si os pequeninos e o gado e a bagagem. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas e dela se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: que é que tens visto e que vens com tanta gente? Então ele respondeu: os meus deuses que eu fiz, vos me tornastes juntamente com os sacerdotes, e partistes agora, que mais me fica? Como, pois, me dizeis: que é que tens? Mas os filhos de Dan lhe disseram: não faças ouvir a tua voz entre nós, para que porventura homens violentos não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim seguiram os seus caminhos os filhos de Dan a Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Eles, pois, levaram os objetos de Mica, havia feito o sacerdote que estava com ele, e chegando a Laís, a um povo quieto e desprecavido, passaram-no ao fio da espada e o puseram fogo à cidade. E ninguém houve que o livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém. A cidade estava no vale, que está junto a Bet-Reob. Depois, reedificando, habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, dantes o nome dessa cidade Laís. Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida que Mica fizera por todo o tempo que a casa de Deus esteve em Siló. Agora estaremos lendo em Provérbios 19, do versículo 1 ao versículo 14. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso de lábios e tolo.
Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. A estultícia do homem perverte o seu caminho, e seu coração se irrita contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas do pobre o seu próprio amigo se separa. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Muitos procurarão o favor do liberal, e cada um é amigo daquele que dá presente. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastam dele, os seus inimigos perseguem-os com súplicas, mas eles já se foram. Os que adquirem a sabedoria é amigo de si mesmo. O que guarda o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não convém o luxo, quanto menos ao servo dormir aos príncipes. A discrição do homem fala o tardio em irar-se, e a sua glória está em enriquecer ofensas. A ira do rei é como o bramido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a calamidade do pai. As rixas da mulher são uma goteira contínua. Casa e riqueza são herdades dos pais, mas a mulher prudente vem ao Senhor. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor por mais esta leitura. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa leitura que acabamos de ver. Pedimos a Ti que grave essa leitura nos nossos corações, na nossa mente, e que possamos vivê-la, Senhor, a cada dia. Dai-nos um dia abençoado na Tua presença, e que o Senhor abençoe a cada um que está nesse projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.